Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva, e o tema do nosso programa de hoje é redes sem fio. Vamos falar mais especificamente aí sobre as redes Wi-Fi. E esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se, compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você estiver ouvindo o nosso programa pelo Spotify, pode ativar o sininho para ser avisado quando novos episódios forem lançados. E vamos para os avisos iniciais. As inscrições ainda estão abertas para a nossa primeira turma presencial do ano, do curso BCOP, que vai acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 6 a 9 de março. No dia 10, mesmo lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai acontecer o IX Fórum Regional e gostaríamos de ver todos vocês lá, então não percam. O convidado da nossa entrevista de Wi-Fi é o Samuel Henrique Buch Brito, gerente técnico da Ubiquiti. Então toca a vinheta e vamos para a conversa. Roteamento de ideias. Samuel, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente pede aí para o entrevistado falar um pouquinho sobre si mesmo. Então, quem é o Samuel, onde ele trabalha? Vamos lá, então. Bom, quem é o Samuel, né? Falando aí um pouco primeiro de perfil acadêmico, eu sou formado em Ciência da Computação, mestre em Engenharia de Telecomunicações. Trabalhei aí como professor universitário e coordenador de cursos de computação por aproximadamente aí uns 15 anos. E aí, durante esse período, mais de perfil acadêmico, eu acabei escrevendo alguns livros, né, que ficaram bem conhecidos. Então, eu tenho aí um livro de laboratório Cisco, da época que eu era instrutor de Cisco. Também tem um livro de IPv6, que é do tempo que eu fui o primeiro brasileiro certificado em IPv6 pelo IPv6 Fórum, se eu não me engano. Isso foi, acho que lá em 2011. Aí tem um livro de Linux também, de servidores Linux, né? Do ponto de vista aí mais técnico, aí eu tenho algumas certificações aí de vários fabricantes, né? Mas para o contexto da nossa conversa de hoje, que é sobre Wi-Fi, eu sou CWNE, que é a certificação de nível Expert do Certified Wireless Network Professionals, que é a organização que certifica de maneira vendor neutral, sem um viés para um fabricante específico, né, que certifica profissionais de wireless, especificamente de Wi-Fi. Então, o CWNE seria aí o Certified Wireless Network Expert. Tá? E eu trabalho aí na Ubiquiti como gerente técnico no Brasil. Acho que é legal da gente comentar que a gente também tem um livro, eu fiquei até com ciúmes, de IPv6, né? Sim. Mas o livro de você, o seu livro, né, é muito bom, tá? A gente indica para os alunos tudo. O livro de vocês, aliás, eu lembro na época que vocês estavam lançando e indo atrás de editor, eu conversei com o Moreiros, ele acabou sendo assim um belo de um material, porque ele tem um perfil prático também de laboratórios. O meu ele é mais focado, o livro de IPv6, diferente do anterior de Cisco, que era focado em laboratórios, ele é mais focado no conceito de IPv6, não no de laboratórios. Então foi uma casadinha aí bem interessante na época, porque não existia, né, livro de IPv6 assim, com boa profundidade, né, em português. Samuel, você falou, né, que hoje trabalha aí na Ubiquiti, e principalmente com essa parte wireless. Você pode falar pra gente o que é uma rede sem fio? Porque a gente vê que as pessoas elas utilizam bastante a rede sem fio e confundem, né? O que é wireless? O que é Wi-Fi, né? Qual que é a diferença? Pra gente é tudo né? Tudo igual. Eu conecto meu celular ali, consigo fazer meu trabalho, mas qual que é a diferença, né? Tecnicamente falando, já que você tem esse perfil técnico. Tá, então vamos lá. Hoje, antes de falar rapidinho aí do que é o Wi-Fi, né, o Ubiquiti, só para contextualizar, que a gente vai entrar na conversa de Wi-Fi, ela está hoje entre os 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, né? Ela é uma empresa muito forte, o carro-chefe da empresa é Wi-Fi, e hoje eu cuido no Brasil na parte de marketing técnico de produto, né? E entrando, então, na conversa do que é o Wi-Fi, bom, vamos lá, de maneira, assim, bem simplista, para a gente começar a organizar as ideias, porque o Wi-Fi, apesar do uso para o usuário ser simples, ele, do ponto de vista de projeto e de especificidade, ele é bem complexo em algumas questões, o que não quer dizer que seja difícil, mas tem muitas coisas, né, que envolvem. Mas, assim, basicamente, ele é uma tecnologia de rede para viabilizar a comunicação entre dispositivos, só que com o diferencial de que o meio de transmissão que a gente usa para essa comunicação entre dispositivos
é um meio aéreo. Não existe um cabo, não existe um meio guiado. A gente usa o meio aéreo, né, o que a gente chama de radiofrequência. A gente tem no nosso meio aéreo o espectro eletromagnético, que tem todas as energias que existem na natureza, e dentro desse espectro existe a luz visível, existe luz invisível do ultravioleta, luz invisível do infravermelho. Tem, abaixo dessas luzes, existe a radiofrequência. Existe uma faixa bem grande aí de radiofrequência que a gente aprendeu ao longo dos anos, desde aí do final do século XIX, quando a gente começou a viabilizar na prática a comunicação sem fio, que a gente pode usar essas ondas de radiofrequência, essas ondas eletromagnéticas, para carregar informação. E aí isso foi para a gente, do ponto de vista de praticidade do usuário, uma revolução, né? Porque a gente tem hoje todos os nossos dispositivos móveis e eles não têm uma interface para eu conectar um cabo. E eu, hoje, no meu dispositivo móvel, a palavra que define a característica principal dele, qual é? Mobilidade, né? Então, eu não posso me prender a um cabo, porque senão eu vou perder a minha mobilidade. Então, rede sem fio, de maneira bem simplista, é uma tecnologia de rede em que o meio de transmissão ele é o ar. Mas como que funciona isso tecnicamente? Porque, assim, tem vários dispositivos aqui se comunicando através do ar e muitos desses dispositivos conversam com uma torre, ou conversam ali com um access point, né, um roteadorzinho. E como que acontece? Como que eles competem pelo sinal? Como que a mensagem chega num equipamento certo e não chega em outro? Então, vamos lá. A gente costuma dizer, em comunicação sem fio, que assim, o meio aéreo, a comunicação no meio aéreo, ela é bastante polida, ela é bastante educada. Os dispositivos têm que concordar em usar um protocolo, uma tecnologia de comunicação, e é por isso que existe muita questão de compatibilidade e incompatibilidade, porque eu tenho que garantir que os dispositivos eles saibam como fazer para usar esse meio aéreo que está disponível, porque esse meio aéreo está disponível para todos, né? Então, num cabo lá eu tenho o meu switch, eu tenho um loop de acesso local para cada segmento, terminal, switch, ele está isolado e protegido dentro daquele meio dele. Na comunicação sem fio, isso não acontece, né? Eu tenho lá o meio aéreo, ele é o mesmo para todo mundo, e quando a gente fala de tecnologia como o Wi-Fi, se a gente pegar o espectro eletromagnético, essa radiofrequência que eu falei para vocês, basicamente ela é dividida em duas categorias, duas grandes categorias. Existe a radiofrequência licenciada, existe a radiofrequência de uso não licenciado. O que é isso? A radiofrequência, ela é um dos grandes bens de todos os países, né? A gente tem, então, quais são os grandes bens dos países? A sua terra, a sua costa litorânea e o seu meio aéreo também. E esse espectro eletromagnético, como a gente aprendeu que pode usar isso para comunicação, ele é regulado por agências, domínios regulatórios, né? No caso do Brasil é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para que a gente faça o melhor proveito possível desse recurso, para que eu consiga ter benefício para todos. E aí, grande parte desse espectro ele é licenciado para uso de quem tem a concessão para fazer a comunicação do seu serviço, por exemplo, as operadoras de telefonia celular, as empresas de radiodifusão, televisão, rádio, elas têm concessão do governo para operar naquelas faixas específicas, justamente porque quando elas têm a concessão, elas têm a proteção legal de que ninguém vai invadir o espaço delas e o serviço delas vai estar operacional. O problema das faixas licenciadas para o uso do dia a dia do usuário, né? E aí a gente vai chegar no Wi-Fi, é que o uso de frequência licenciada envolve custo, que é o custo de concessão para você comprar o direito de uso dessas faixas do espectro. Mas a gente tem, em todos os domínios regulatórios, inclusive no Brasil, faixas que a Agência Nacional, né, de Telecomunicação separa e aloca para uso não licenciado. O que é isso? Para serviços dos mais diversos que podem ser implantados pelo próprio usuário, por exemplo, o Wi-Fi. Mas você quis dizer não licenciado? É rádio pirata? É isso? Então, vamos lá. E aqui a gente já começa a esclarecer algumas coisas que o termo técnico começa a induzir a gente ao erro, né? Então, uso a frequência licenciada e a não licenciada. Então, vamos lá. Só falando entre licenciado e não licenciado. Então, recapitulando rapidinho aquilo que eu falei, licenciado eu tenho que pagar licença, ter a concessão para usar. Não licenciado eu não preciso pagar para usar e eu não preciso ter concessão, ou seja, todos podem usar como se fosse um bem público, uma rodovia. Agora, o fato da rodovia ser pública e de todos poderem usar não quer dizer que não existem regulações, regras de trânsito que as pessoas têm que seguir justamente para que todo mundo tire o melhor proveito dessa rodovia pública. Diferente de uma rua privada dentro de um condomínio, né? Onde, em tese, eu posso fazer o que eu quiser porque não é um bem coletivo. Agora, a frequência não licenciada, o fato dela ser não licenciada, não quer dizer em momento nenhum que ela não é regulamentada.
absolutamente todo o uso de radiofrequência no Brasil e no mundo, nos demais domínios regulatórios, naturalmente a gente acaba focando na Anatel porque a gente está falando de Brasil, ele é regulado. Né? Então tem limites de potência, tem as faixas de frequência em que você pode ou não operar, tem questões de qual o limite de potência do rádio e o ganho de antena, enfim, tem uma série de questões que a gente tem que conhecer. Os equipamentos que vão ser usados nessa faixa de frequência não licenciada, o nome técnico que a gente tem disso nas regulações da Anatel é a radiação restrita, né? E a gente tem que... Os equipamentos que vão operar com radiação restrita, então um roteador Wi-Fi da casa, um access point corporativo, um celular, um laptop, um tablet, enfim, o que quer que seja, eles têm que ser homologados, certificados pela Anatel para garantir que eles estão dentro da conformidade legal daquilo que se espera do uso de radiação restrita dentro do Brasil. Então não pode usar de qualquer... Não tem nada a ver. Rádio pirata é quando alguém invade a faixa de operação do que a gente chama de incumbente. O que é o incumbente? É o player, é o ator, é a pessoa, a organização que pagou concessão para usar uma faixa licenciada. Então, se alguém usar sem ter a concessão, isso caracteriza a rádio pirata. Você falou, né, aí da parte de radiofrequência e tudo mais, aí vem uma dúvida, mas a gente sabe que tem alguns provedores que eles fornecem ali conectividade via rádio. E também... eles se comunicam com outros provedores usando rádio, principalmente nesses locais que a gente sabe que são distantes de centros urbanos, né? Isso também é um Wi-Fi? Vamos lá, essa é uma boa pergunta, né? Isso aí gera dúvida a todo momento, né? A resposta aqui é sim e não. Mas, Samuel, mas sim e não é uma resposta legal, né? Então vamos melhorar isso para a gente chegar na resposta definitiva. Mas se eu tivesse que dar a resposta definitiva, hoje eu diria que para vocês é o seguinte... Até 10 anos atrás, a resposta era sim. Essas tecnologias todas de uso de radiofrequência via longa distância nas frequências não licenciadas eram todas 100% baseado no padrão Wi-Fi, o mesmo que a gente usa hoje, só que o que mudava? A gente tinha adaptações no hardware. Então, o que era o hardware? Basicamente, o hardware nesses links de longa distância, que é o que a gente chama de ponto a ponto e ponto multiponto, você tem uma estação, uma base station, uma estação base, que a gente chama de ERB, que é estação rádio base, e a gente tem as CPS, que são as antenas nos clientes. Né? Nas casas das pessoas. Exatamente, nas casas da pessoa, em cima da casa lá. Aliás, isso é uma comunicação sem fio fixa. Reparem que não é móvel como é o Wi-Fi. O Wi-Fi é móvel. Meu celular, eu estou me movendo e eu estou conectado. Essas soluções de provimento de conexão à internet via rádio, de última milha, né, quando eu não consigo chegar com fibra, com cabo, enfim... elas são comunicação sem fio fixa. E mais, elas não são rede local, como é o Wi-Fi. O Wi-Fi foi originalmente criado para ser rede local. Elas são rede metropolitana. Mas aquilo lá, o protocolo que roda por baixo, e aqui eu estou falando de camadas 1 e 2, física e enlace, porque o Wi-Fi é camada 1 e 2, para o Wi-Fi o que está acima disso, camada 3, IPv4, IPv6 ou qualquer outro protocolo, é indiferente, é camada 1 e 2. Então, se você olhar o processador MAC de camada de enlace desses rádios, 10 anos atrás ele era 100% Wi-Fi. Era o mesmo equipamento que a gente usava nos dispositivos móveis hoje. Inclusive, muita gente usava rádios de provedor na época como antena, estação base, para prover o Wi-Fi numa área muito grande, porque essas antenas são ainda, né, muito direcionais, então elas não têm um alcance omni para todos os lados, como são as soluções de Wi-Fi hoje, o Access Point Indoor. Então elas atingiam quilômetros, e aí se criou essa cultura do longo alcance no Wi-Fi, que a gente pode explorar mais para frente, que isso é péssimo do ponto de vista prático, mas a gente já vai chegar lá. Então, usavam essas antenas especialistas para links de longa distância para conectar terminais móveis, e isso era possível por quê? Porque o protocolo era exatamente o mesmo. Aí o que veio acontecendo ao longo dos anos? Né? Ao longo dos anos, essas tecnologias para provimento de links de longa distância via rádio, elas foram se tornando tecnologias proprietárias. Então, os grandes players desse mercado, e a Ubiquiti é um deles, talvez o maior hoje no mundo, ela criou soluções proprietárias. Aliás, é curioso essa questão, porque assim, existia um esforço da indústria de padronização de uma tecnologia Wi-Fi, entre aspas, de rede metropolitana sem fio, que foi o WiMAX 802.16. Tinha o 802.16D, que era o acesso sem fio fixo, exatamente isso que a gente está falando, e teria o 802.16e, que seria ele móvel, o que o 5G promete ser.
né? Mas, enfim, existe até hoje o 802.16, o IMAX, mas ele virou uma tecnologia, que é um padrão aberto, mas ele virou uma tecnologia de nicho, usada em alguns setores aí de mineração, esse tipo de coisa, mas não vingou no mercado. O que vingou no mercado? As tecnologias proprietárias, né? Por que isso? Pelo seguinte, olha que curioso, vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício aqui de pensamento aqui, das diferenças entre o Wi-Fi, como a gente usa hoje, para essas tecnologias de longa distância. Bom, já adianto, todas elas são baseadas no Wi-Fi. Então, a origem das tecnologias dos protocolos proprietários, ela também é 802.11, ela é Wi-Fi. Só que com alterações hoje dos fabricantes. Mas vamos lá. Se você pensar aí na rede móvel Wi-Fi, no seu celular, né? Quem são os clientes dessa rede? São os meus terminais, celular, laptop, tablet, e eu tenho um parque totalmente heterogêneo que foge ao meu controle. Então, qual é o objetivo do Wi-Fi? Interoperabilidade máxima. Ou seja, é um cenário que só pela sua definição, a sua proposta, eu dependo totalmente de padrões abertos. E aí que o Wi-Fi como padrão aberto 802.11 foi o sucesso que é hoje a tecnologia de rede local mais usada, mais inclusive hoje que o cabo Ethernet, ela já virou o cabo, né? A gente brinca, hoje quem é de infra sem fio, Wi-Fi, né, e cabo, a gente fala assim, hoje a infraestrutura cabeada serve para alimentar e prover dados para os nossos APs, para a infraestrutura de Wi-Fi. Então, quanto mais o Wi-Fi cresce, mais o cabo vem crescendo, né? Mas são os dispositivos móveis. Mas vamos pensar agora, então, no outro cenário, a longa distância. Então, lembra que eu falei, é a estação base na torre e a CPEs lá na casa do cliente. Então, quem que são esses dispositivos? São todos especialistas. Nenhum é um dispositivo que o usuário vai comprar por conta da cabeça dele para usar essa internet. Então, esse cenário é providencial porque esse tipo de solução, para ela funcionar, tanto o ponto a ponto, de 1 para 1, como o ponto multiponto, de 1 para N, eu preciso comprar casado a minha solução, já pensada antes de estabelecer um enlace, né? E isso, para o fabricante, foi providencial, e é isso que fez naturalmente o mercado enveredar totalmente para tecnologias proprietárias e não padrões abertos para essa modalidade de longa distância, né? Por quê? É providencial para o fabricante, ao invés dele esperar uma padronização de um protocolo com uma nova modulação mais rápida daqui 3 anos, a gente também pode falar mais desse processo de padronização mais adiante, né? Que se ele já tem o expertise e a capacidade técnica de implementar tecnologias mais inovadoras, independente de um processo de padronização, ele já de imediato pode lançar o equipamento no mercado, a solução amanhã, do dia para a noite, já existe com uma nova tecnologia. E a gente está vendo isso hoje na longa distância com os rádios na frequência recém-homologada de 60 GHz para gigabit Ethernet de longa distância para backhaul de comunicação sem fio, né? Então, hoje, todos os fabricantes de enlaces de longa distância ponto a ponto, ponto multiponto, eles usam tecnologias proprietárias. Eles mudaram o Wi-Fi padrão, porque o Wi-Fi padrão, só explicar uma coisa importante aqui. Como esse meio é compartilhado, ele usa um método de acesso ao meio que a turma que estudou redes com certeza já leu em algum momento, que chama CSMA-CA, que é o Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, né? O cabo usa CSMA-CD. O CSMA-CA, ele é lembra que eu falei que o Wi-Fi ele é extremamente educado, né? Então ele faz o que a gente chama de listen before talk. Então, sempre antes de eu transmitir, eu tenho que ouvir o meio, detectar se o meio está livre, para eu poder iniciar a minha transmissão. E não existe... esse método não é determinístico. Eu não tenho garantia. Imagine uma sala de aula onde, para você fazer perguntas para o professor, você tem que levantar a mão, né? Não é determinístico que naquele momento você vai ter o seu espaço para fazer aquela pergunta. Você vai levantar a mão, se tiver livre, você vai falar. Agora, se você estiver numa sala com 300 alunos, muito concorrido, né? O professor deu uma aula lá de 2 horas, só vai dar 10 minutos de espaço para tirar dúvidas, é bem provável que alguns alunos sequer tenham a chance de conseguir uma janela de oportunidade para fazer a pergunta, né? Então, isso não pode acontecer. Isso acontece no Wi-Fi. O Wi-Fi é competição, mas é uma competição educada. Mas justamente por ser competição educada, eu tenho que moderar a quantidade de clientes que eu coloco na minha célula, senão eu vou ter um problema enorme. Na longa distância, pare para pensar, eu sou um provedor, eu atendo 10 clientes a partir da minha base. Eu não posso prestar um serviço de entregar internet e conexão para o meu cliente em que os clientes do provedor eles estão competindo entre si. Para pensar você contratar a internet que você está competindo com o outro. Então, se o outro falar mais, eu falo menos. Então, o que os fabricantes fizeram? Eles mudaram o protocolo padrão, tiraram o CSMA-CA
implementaram um TDMA proprietário. TDMA é divisão de tempo. Basicamente, assim, fazendo uma analogia de um jeito simples, é eu falar assim, ó, tem 10 pessoas na sala. Então, eu vou perguntar sequencialmente de um em um quem quer fazer a sua pergunta. Então, todo mundo tem assegurado a sua janela de transmissão. Porque é um método justo e providencial para esse tipo de aplicação em que eu tenho que entregar a banda 50 mega, que seja 10 mega, que seja, para todos os meus clientes igualmente, diferente do Wi-Fi. Né? Então, não é o mesmo o Wi-Fi já hoje, já há alguns anos, é uma tecnologia proprietária, mas a base vem do Wi-Fi. Bom, vamos calma lá que você deu uma aula aqui gigantesca, né? Deixa eu ver se eu entendi direito tudo que você comentou, tá? Né? Você falou do Wi-Fi, né? De ser sim e não, a mesma comunicação que acontece dentro da nossa casa, que a gente está querendo utilizar ali para conversar com o roteadorzinho, como também de um provedor que está querendo prover internet para uma casa, né? Comunicação da torre dele chegando na casa da pessoa via rádio. Cenários diferentes. Cenários totalmente diferentes. Rede local, o outro rede metropolitana. Isso, e na rede local usa ali um protocolo aberto que todo mundo consegue se comunicar. Então, por isso que se eu comprar um laptop de tal marca ou comprar um outro, vai funcionar a comunicação com o meu Wi-Fi dentro de casa. Todo mundo concorda em operar da mesma maneira. Aí, quando a gente está pensando no provedor, que ele está atendendo várias casas, aí você tem um protocolo proprietário. Exatamente. Mas aí, então, quando um provedor compra a antena que ele vai colocar na torre dele e ele vai colocar as antenas na casa das pessoas, ele tem que comprar do mesmo vendor. Exatamente. Senão não dá conversa. Senão não dá conversa, a menos que ele esteja usando uma solução híbrida baseada no padrão aberto. Mas qual é o problema para o provedor dessa abordagem? A vantagem é que ele pode ter o parque híbrido. O problema é que essa solução ela não foi otimizada para aplicação longa distância. Então, lembra daquilo que eu falei, né? O AP, que vai prover o ponto multiponto, a gente chama ele de árbitro. Diferente do Wi-Fi, no Wi-Fi o AP não se comporta como um árbitro. Ele não regula quem pode falar e quem não pode falar. Numa solução de longa distância para o provedor, a torre regula quem vai falar e quanto tempo vai falar. Inclusive, eu posso estabelecer prioridade e QoS com base na torre. Falar, esse cliente tem um plano mais prioritário, um plano Gold, por exemplo, ele vai ter 2 vezes a janela de transmissão dos demais. No Wi-Fi não existe isso. O Wi-Fi é assim, é a competição pura e simples. Ó, o ar tá aí, vamos falar à medida que der. Então, para um provedor via rádio, é mais interessante ele trabalhar com um vendor só. Sem dúvida nenhuma, com soluções proprietárias baseadas em TDMA, porque isso é uma questão de otimização do protocolo. Então, as soluções baseadas, inclusive o AirMax, que eu comentei com vocês, que foi o esforço da indústria de padronizar rede sem fio metropolitana, ele era baseado e é em TDMA. Então, já havia esse entendimento de que, naturalmente, eu tenho que ter um árbitro, porque eu não posso deixar clientes de um provedor competindo por qualidade de internet. Tem que ser igual para todo mundo, ou se não for igual para todo mundo, tem que ser dentro dos níveis dos planos contratados que cada um tem. O Wi-Fi não tem esse nível planos contratados, tá todo mundo ali usando. Então, tem que usar a solução proprietária baseada em TDMA de um fabricante, né? Aí você fala assim, mas Samuel, então por que não vingou o IMAX com uma solução de múltiplos vendors para esse tipo de solução? Justamente por aquilo que eu comentei, e isso é um entendimento meu, tá? Mas da experiência, assim, da indústria de ver, é a questão da velocidade de inovação. O fato de ser providencial, você trocar a torre e os clientes do mesmo fabricante, isso é fácil fazer isso. É fácil de você migrar isso. No Wi-Fi é impossível você migrar um parque, os APs e todos os clientes. Seria um sonho, mas é impossível. Né? Então você tem décadas, aí você tem décadas mentindo, anos de transição que a gente fala, até você conseguir chegar na tecnologia dos clientes compatíveis com o AP que você comprou, né? Porque provavelmente você vai ter um AP mais novo. Mas então, na longa distância, você já não, você tem essa facilidade de trocar os dois lados da comunicação. E aí você pode trazer junto com uma solução nova um pacote de inovações, velocidade de transmissão com novas modulações, QoS, uma série de recursos que aí o próprio mercado acaba matando a tecnologia padronizada por causa de velocidade de inovação. É interessante que você falou isso, mas acho que a gente tem que seguir a conversa um pouquinho mais para falar do Wi-Fi dentro da casa, porque hoje em dia provedor rádio quase não existe, né? Tudo virou fibra? Tá certo isso ou não? Não, né? Vamos lá. Toda fala desse tipo, ela tem uma verdade e uma mentira, né? Não há, tem a verdade do fabricante e tem a verdade do mercado, né? A minha verdade ali, né? Esse tipo de fala, assim, ela não surge por acaso. Tem um motivo, né? Mas vamos lá. Um tempo atrás eu fiz um intra-rede aqui com vocês do Nick, eu lembro que eu comentei o seguinte, eu falei pra turma assim, falei, bom, vamos lá.
contra números não tem argumentos, né? Quando a gente tem um número na mão, acabou. E ninguém, eu acho que vai discutir que a penetrabilidade de mercado da fibra ótica para conexão de longa distância é uma coisa de doido. Você olha o gráfico da ascendência, assim, da crescente, né? Todo mundo tem clareza disso, né? De que a fibra tem, de longe, o maior market share, mas assim, de longe, né? Isso quer dizer que a fibra está tomando as outras tecnologias? Não necessariamente. Aí que eu falo que a gente tem que ter cuidado na hora de ler os gráficos. A gente tem que ler com profundidade as informações. Não é só olhar, né, e tirar assim, conclusões simplistas. Mas vamos lá. Se a gente olhar para o histórico do Brasil de conectividade, a gente vai ver que o nível de conectividade nacional está aumentando. No Brasil como um todo. E aí eu tenho conectividade em grandes centros urbanos e eu tenho conectividade em áreas mais afastadas, áreas rurais, né, áreas mais periféricas e tudo mais. E no Brasil, a gente está falando aí de um país de 150 milhões de pessoas, mais 200 milhões de pessoas. Quantas conexões a gente não tem? Né? E quantas pessoas a gente não tem ainda para conectar? E aí eu costumo dizer o seguinte, se a gente olhar hoje para a realidade do rádio para prover essa conexão de última milha, percentualmente isso é um número pequeno, mas aí eu brinco e falo para a turma assim, me fala uma coisa, o que é o resultado de o que é uma porcentagem pequena de um número grande? Uma porcentagem pequena de um número grande é um número grande. Né? Então a questão aqui não é comparar o volume de conectividade de um com a outra, que é fato que a fibra em volume é Davi e Golias. Né? Mas a questão é, se você olhar para os gráficos do rádio, por incrível que pareça, ele não caiu. Ele não vem crescendo muito também não, mas ele está estabilizado. E as conexões vêm crescendo. Ou seja, esse mercado ele continua em evolução. Só que ele tem a sua aplicação e tecnologias são complementares, elas têm sua aplicação. Então o rádio, para prover essa conexão, ele é fantástico. Hoje, para soluções, por exemplo, ambientes esparsos, eu costumo dizer. O que é isso? Onde não é viável o custo de investimento para você colocar fibra em ambientes rurais onde você tem clientes esparsos, afastados uns dos outros. Porque quanto mais afastado o cliente está, mais lance de fibra eu tenho, mais quilômetros de fibra, começa a ficar caro o meu projeto para eu atender clientes esparsos. É aí que o rádio entra como uma luva, né? Então, para a realidade de países emergentes, o rádio é uma solução fantástica até hoje. Porque um tem que pagar a fibra, outro tem que pagar o ar, né? E o ar é de graça, né? Exatamente. É frequência não licenciada, né? Não tem aluguel de poste. E a velocidade de implantação, né? Você implantar, você fazer o lance de fibra, né, e você subir uma torre e colocar uma antena numa casa do cliente, não dá para... O rádio é muito rápido. Você viabiliza essa rede muito rápido. A gente tá falando de Wi-Fi, né? A gente sabe que o Wi-Fi ele é mais utilizado dentro de casa, né? Pra dentro da nossa casa, das nossas empresas e tudo mais. E uma coisa que a gente vê que tem bastante confusão é o seguinte, o provedor vai lá, coloca o roteadorzinho dentro da casa do cliente e ele tem lá o Wi-Fi normal e o Wi-Fi 5G. E aí tem muita gente que fala, na minha casa já tem 5G. Qual que é a diferença do Wi-Fi normal, que nós, né, técnicos sabemos que é o 2.4, e o 5 GHz e o 5G? Tá, a gente tá falando então do 5G celular, né? Exatamente. Né? Porque tem muita gente que fala, eu tenho um 5G na minha casa. Como assim? Você tem antena lá na sua casa? Não, vamos lá. De 5G? Isso aí gera muita... Porque a gente tá falando aí de duas tecnologias muito complementares, né? Que apesar de muita gente no mercado gostar de colocar fogo, colocar uma contra a outra, quem tem a visão de panorama, assim, de tecnologias de comunicação sem fio, além de uma específica, o Wi-Fi e as tecnologias G celulares são, sim, irmãos que andam de mãos dadas e que a gente precisa muito dos dois. Se eu pegar hoje o seu celular e eu tirar dele ou o Wi-Fi ou o G celular, sem falar de um G específico ou de um Wi-Fi específico, daqui a pouco a gente entra no específico. Eu quebrei você no meio, porque você vai falar, meu Deus do céu. Virou um pezinho de papel, né? Dentro da minha empresa eu tô lascado, porque se eu for usar aqui o 4G, 5G, vai cair na franquia, o plano de dados é caro, porque a frequência é licenciada, concessão. Então quem pagou caro, alguns bilhões para ter concessão de um espaço do espectro para prover esse serviço, vai querer o retorno do investimento. Então, o seu plano de G celular não vai ser barato como é o Wi-Fi. Aliás, o Wi-Fi, você colocou o equipamento, é de graça, né? Então, você vai ter que pagar essa conta depois. E mais, você vai cair no modelo de franquia. O que é o modelo de franquia? Esse mercado criou justamente para criar a cultura do freio nas pessoas. Ó, moçada, vamos devagar, porque se todo mundo for usar do jeito que a gente faz no Wi-Fi hoje, o Wi-Fi você não se preocupa com franquia, né? O G não aguenta. É porque a gente não está dimensionado para isso. Então, assim, são tecnologias irmãs. Mas vamos aproveitar. Essa conversa é boa para a gente organizar as ideias. Então, o que é uma coisa e o que é outra, né? Bom, o Wi-Fi,
Parte da culpa dessa confusão é da comunidade Wi-Fi. Quem é do meio de Wi-Fi, a gente tem faixas de frequência no Wi-Fi, né? 2.4 GHz, 5 GHz, agora 6 GHz, a gente fala disso mais pra frente. No dia a dia, quando a gente está conversando entre a gente, engenheiros, técnicos, enfim, a gente acaba simplificando as coisas. Então, a gente não fica falando 5 GHz, 2.4 GHz, né? O G, HZ. A gente fala 2G, 5G, 6G, a gente fala isso, é normal a gente falar isso, né? E aí você tem o marketing forte das redes de tecnologia G celular, que de fato o nome comercial das tecnologias é um número G. Então você tem 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, né? E isso gera uma confusão danada, porque a gente está falando de duas tecnologias irmãs, muito complementares, não tecnologias que se competem. O usuário, a confusão é porque o usuário não vai escolher uma ou outra, ele precisa das duas. Uma para uso mais indoor, dentro dos ambientes, outra para uso mais outdoor, em movimento, nas ruas, né? Então, como ele precisa das duas, aí que a confusão aumenta, porque ele fala, meu Deus do céu, de onde vêm esses nomes, né? E o Wi-Fi, ele, até o final de 2018, se eu não me engano, outubro de 2018, lá para o começo de 2019, a Wi-Fi Alliance, que é a organização que cuida do marketing do Wi-Fi e do processo de certificação e interoperabilidade, o Wi-Fi só tinha o nome técnico do seu padrão técnico, né? Que é do I3E, I3E é o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que é quem padroniza. O padrão técnico, a especificação técnica do Wi-Fi é feito pelo I3E. Então, aí o I3E tem o Comitê 802, que todo mundo de redes conhece muito bem, que é o comitê específico do 3E, que padroniza tecnologias de rede. Aí dentro você tem os subcomitês das tecnologias específicas. Então, por exemplo, 3 é LAN, rede com fio. 802.3 são as redes cabeadas. 802.11 WLAN, rede sem fio local. Aí o Wi-Fi cai nesse ponto 11. Tem outras, 802.16, que foi o WiMAX, 802.15, que foi lá o Bluetooth, hoje já não é mais, que agora são redes pessoais sem fio, mas não o Bluetooth. O Bluetooth tá fora desse bolo, tá com o SIG, que é do próprio Bluetooth, né? E tem outros padrões lá, tá? Então o Wi-Fi, mesmo para quem era da área, era uma sopa de letra bem difícil pro cara lidar. Então, o camarada acabava decorando, né? A primeira geração de Wi-Fi foi 802.11b, a segunda foi 802.11a, teve uma inversão, a gente pode falar disso mais pra frente. Aí teve 802.11g, né, 54 megabits por segundo, aí teve 802.11n, que hoje chama Wi-Fi 4. Aí teve 802.11ac, que hoje é o Wi-Fi 5. Aí o 802.11ax, o atual Wi-Fi 6. Né? E aí a gente vai ter previsto para maio de 2024, o 802.11be, que é o Wi-Fi 7. Você fala, meu Deus do céu, Samuel, você tá maluco. AC, AX, A, B, G, já não entendi nada. E a Wi-Fi Alliance chegou na conclusão que eles também não tava legal isso aí. Se você trabalha com marketing do nome comercial, né, tá na cara que esse nome muito técnico, isso é um nome que funciona para engenheiro, mas como que eu vou falar pro usuário de uma rede Wi-Fi, o seu Wi-Fi é 802.11ac? Quê? E nisso a tecnologia celular sempre deu um banho no Wi-Fi, né? Você tá usando 4G. Quarta geração, não sabe o que é LTE lá por baixo, mas tá tudo certo. 5G, não sabe o que é o SA, mas tá tudo certo. NR, New Radio, mas tá tudo certo. Então, os nomes comerciais eram bons. Aí o Wi-Fi Alliance falou assim, isso em outubro de 2018, falou, nossa, precisamos melhorar isso, né? E aí, a partir daquele ano, os padrões, então, começaram a receber nomes geracionais também, por geração. Só que como já tinha 4G, 5G no celular, né, na época 4G, o Wi-Fi ficou, então, a partir do N, 802.11n, conhecido como Wi-Fi 4. Aí o AC, o Wi-Fi 5. O atual AX, o Wi-Fi 6. E daqui pra frente vai ser assim. Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 e assim vai, né? E isso já facilita bem pro usuário. E junto eles criaram também um novo ícone, né? Se você pegar o seu celular e olhar, se for um sistema operacional atualizado, moderno, ele vai falar se você tá no Wi-Fi 5, se você tá no Wi-Fi... Aparece um númerozinho lá. E aí você mais ou menos, você pode não entender de tecnologia, mas você sabe, eu tô numa rede Wi-Fi 6, é uma rede moderna e tal, né? Então, a confusão vem daí. E aí, a confusão acaba virando uma confusão ainda maior, porque essas duas tecnologias, geracionalmente, assim, em termos de geração, nem sei se existe essa palavra, né? Mas, enfim, ao longo das gerações, elas vêm evoluindo, cada uma dentro do seu nicho, né? E aí, nesse momento atual, a gente casou o paralelo do Wi-Fi 6 com o 5G, de novas tecnologias, né? A gente casou esse paralelo. Só que se você olhar para o histórico dessas tecnologias, em média, o Wi-Fi, ele troca de geração a cada 3 anos. Ele evolui muito mais rápido. O G celular,
em média a cada 7, 8 anos. O G é real, sair do 4 pro 5, não 4, 4,5, esse tipo de coisa. Mas daí que vem a confusão. Mas agora com a mídia tá dando um pulinho um pouquinho mais rápido, né? Tá, sem dúvida. Bom, mas voltando aí que você falou do Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, né? A gente falou do 2.4. Qual que é a diferença entre eles e quando que você deve utilizar? Agora a gente só fala assim, o 6 é mais moderno, então eu deveria só usar o moderno, o resto tudo é ruim. Na minha casa não tem, meu equipamento é antigo, como que fica? Porque o usuário, ele vai olhar e falar assim, nossa, antes tinha 2 Wi-Fi, 2.4, 5, agora tem mais um. Eu vou ter que ter equipamentos novos, eu vou ter que trocar de celular. Eu vou piorar esse bolo aí e vou colocar um terceiro daqui a pouco, é o 6 GHz, mas vamos lá. E alguns vão falar assim, mas será que eu habilito os 2? Habilito os 3? Ou só habilito um? Dá algum problema? Explica um pouquinho pra gente a diferença técnica deles e como que é bom utilizar. Muito bem, vamos lá. Bom, rapidinho então, antes disso, voltando lá para a questão do nome, a ideia do nome, então, é que seja uma solução de marketing fácil para o usuário entender a geração que ele está, sem entrar no mérito de faixa de frequência, 2,4 GHz, 5. Por exemplo, o Wi-Fi 4, ele é um padrão que opera sobre diferentes faixas de frequência. Existe o Wi-Fi 4 em 2.4 GHz, já vou explicar o que é cada um desses, e em 5 GHz. Se eu for para o Wi-Fi 5, ele foi especificado somente em 5 GHz. Não existe o Wi-Fi 5 em 2.4 GHz. Né? Se a gente for para o Wi-Fi 6, 2.4 e 5. Aí tem um tal de Wi-Fi 6E agora, e agora é o momento inicial desse cara no Brasil, porque foi recém-liberado pela Anatel em 2021. Em 2020, a gente teve a publicação de uma resolução permitindo o uso da faixa de frequência de 6 GHz, como não licenciado. Isso foi o maior acontecimento, a maior ocorrência dos últimos 20 anos de Wi-Fi. Desde a chegada do homem à Lua, Wi-Fi 6 tá ali. Para a história do Wi-Fi, foi a coisa mais fantástica que aconteceu, né? E deixa eu até adiantar aqui, então, rapidinho, aí eu já volto para a questão aqui. Mas por que foi a coisa mais fantástica que já aconteceu? Porque assim, hoje, basicamente, existem 3 faixas de frequência para o Wi-Fi operar. Então, faixa de frequência é o quê? É um pedaço daquela radiofrequência que eu comentei no começo. Um pedaço da banda. Tudo para comunicação precisa de banda. O meio guiado, eu tenho um cabo que tem um material condutor, ele tem uma largura de banda. Então, por exemplo, um cabo Cat5e tem 125 MHz de largura de banda. Um Cat6 tem 250 MHz de largura de banda. No meio aéreo, eu tenho o material aqui das ondas eletromagnéticas, a energia onda eletromagnética. E dependendo das faixas de frequência que eu pego, eu consigo ter mais banda ou menos banda, dependendo da quantidade de faixa. Uma confusão muito comum que a turma faz é assim, né? Quando a gente fala 2.4 GHz, não quer dizer que você tem 2.4 GHz de largura de banda. Isso é uma referência à posição dentro do mapa do espectro. Então, é mais ou menos lá em é lá em 2.4 GHz. Dentro dessa faixa de frequência 2.4 GHz, o camarada, a gente tem para uso não licenciado 83 MHz. Tá? Se a gente for aí fazer uma continha de padeiro e tal, é mais ou menos, é um pouco mais, mas é mais ou menos metade da banda que eu tenho num cabo Cat5e. E no cabo com proteção, no meio aéreo sem proteção nenhuma. Então, por isso que a velocidade no Wi-Fi legado lá 2.4, ela vai ser mais baixa, mas também já vou falar disso. Aí, quando a gente liberou, lá na década de 90, já mais para frente, 97 mais ou menos, o uso de 5 GHz, a gente conseguiu mais ou menos 500 MHz de banda. Pô, de 80 para 500 foi uma alegria. E, sendo bem justo, é uma alegria até hoje a faixa de 5 GHz por essa largura de banda toda que a gente tem. Mas o Wi-Fi se popularizou tanto. Hoje a gente fala que a cada ano que passa entram 4 bilhões de novos dispositivos Wi-Fi no mercado. Para pra pensar nesse número, porque às vezes a gente lê número grande... 4 bilhões? Então, às vezes a gente lê número grande e a gente não para pra refletir o que isso quer dizer. Mas o planeta tem 8 bilhões de pessoas. Pois é. E todo ano a gente tá criando metade da quantidade de pessoas de chips Wi-Fi no planeta. Isso fala... Não sei se eu acredito, Samuel, mas é fácil você acreditar. Hoje as lâmpadas têm chip Wi-Fi, ventilador, você compra ventilador aí com chip Wi-Fi, tomada com chip Wi-Fi. E aí, se você fizer a conta, você fala... Pô, sabe que não é mentira? Por exemplo, Samuel tem 35 dispositivos Wi-Fi dentro da casa dele. 1 para 35. Então, começa a ficar raso. Você fala, não é que 4 bilhão faz sentido mesmo, mas é um número insano. É um número insano. É muita coisa, né? Mas é isso que a indústria, a Wi-Fi Alliance, os órgãos que fazem certificação dos equipamentos, falam que a gente tem todo ano de novos dispositivos Wi-Fi no mercado. Qualquer chip Wi-Fi conta.
Então, lâmpada e tudo mais. E faz sentido, porque a gente cria muito produto, né? Então, é uma tecnologia, né, que acabou vingando demais nesse sentido, né? Então, 500 MHz de largura de banda em 5 GHz, tá? Em 6 GHz, sabe quanto a Anatel liberou? 1.200 MHz. São 59 canais de 20 MHz. É mais do que o dobro, é quase 3 vezes o que existia somado no pedaço de 2.4 e de 5 GHz. É muita banda, né? Então esse é o momento mais feliz da história do Wi-Fi dos últimos 20 anos, aí, desde que ele surgiu, porque a gente vê uma perspectiva, né, de potencial para a expansão da tecnologia, e as agências de regulamentação, elas fizeram isso, e não foi em todas as regiões regulatórias que foi 1.200, tá? Tá, mas aí eu fiquei com uma dúvida. Por que isso daí é uma grande vantagem, a gente ter uma faixa maior? Porque consegue colocar mais dispositivos? Vamos lá, importantíssimo. Né? Vamos lá, gente, legal. Imagine que você mora num prédio, ou num escritório comercial, num prédio comercial. Quantas redes Wi-Fi existem nesse prédio? É bastante, geralmente você vê... Né? Tem bastante conflito, né? É, bastante. Aí o que acontece? Se eu tenho, que nem no 2.4 GHz, só 80 MHz de banda, que dá 3 canais padrões de 20 MHz, isso quer dizer que no mesmo espaço de cobertura de um roteador 2.4 GHz, eu posso, no máximo, para ter qualidade, sem ter disputa, ter 3 roteadores operando sem que um interfira no outro. Legal. Então eu posso ter 3 roteadores, um operando no canal 1, outro no 6, outro no 11, com a garantia de que um não interfere no outro. Cada rede na sua, todo mundo falando bonitinho, tá? Dentro dessa rede você tem a competição dessa rede, cada um espera a sua vez, mas essas 3 redes, uma não interfere na outra. Ou seja, dos 3 vizinhos, um não fala com o outro. 3 tá tudo bonitinho. Só que o sinal 2.4 GHz ele é um sinal que ele tem facilidade de atravessar paredes e tudo mais. Aí você vai num conjunto residencial ou num prédio comercial, onde se eu fizer um scan aqui da rede, a gente vai ver 50 redes Wi-Fi. Concorda que já complicou. Eu tenho um bolo muito pequeno para atender uma festa muito grande. Não dá. Aí o que vai acontecer? A turma vai repetir canal. Não tem o que fazer. E pior, né? Na prática, a gente sabe, a turma vai colocar canal automático, porque ela nem sabe o que é canal, vai botar canal automático. Aí os roteadores, eu costumo dizer que assim, o canal automático é meio que jogo de futebol de criança. No futebol de criança, né? Como é que é jogo de futebol de criança? Não tem informação, né? Todo mundo corre atrás da bola. Exato. Então, o canal automático, muitas vezes, ele acaba sendo ruim, na maioria dos casos, principalmente em solução residencial, embora, às vezes, não tenha muito como correr, porque é uma questão de expertise do usuário, não dá para você esperar que o usuário, né, tenha esse expertise, mas o que acontece? O problema do canal automático é que se o roteador for muito proativo e ficar mudando de canal sempre pro menos pior, todo mundo vai concordar que naquele momento o menos pior é o mesmo. Aí é o futebol de criança, todo mundo vai para lá. E aí volta a rede a ficar ruim pra todo mundo. Aí muda, fica ruim pra... Então é muito difícil. É tipo volta do carnaval, né? Vou por esse caminho aqui que tá mais vazio, aí todo mundo tem a mesma ideia. E aí todo mundo engarrafa o caminho alternativo. Verão, todo mundo vai pra praia. Isso, é a mesma coisa. Então você cai exatamente nesse problema, né? Aí, então assim, nossa, meu, então assim... E nesses cenários, o Wi-Fi, ele fica literalmente inoperável. É daí que vem a cultura... que a gente ouve falar, o Wi-Fi é ruim. É daí que vem. Não é questão que ele é ruim. É que eu só tenho 80 MHz de largura de banda para atender muitas redes no mesmo espaço físico e não dá. Né? Com essa banda, com essa faixa, não dá. Então quer dizer que aí essas novas tecnologias, elas já têm essa faixa maior que você falou, né? Do 5 e do 6. Então eu consigo ter mais disponibilidade ali, menos competição no meio, é Exatamente. Isso? Aí o que acontece? Então quando você vai para 5 GHz, a gente tem lá 20, 25 canais. Pô, 20 já é uma outra realidade. Não é só mais 3, né? E aí a questão é assim, que a turma tem que pensar. E aí a tecnologia Wi-Fi usa o mesmo conceito das herbes celulares, né? Ela faz um rodízio de faixas de frequência, porque as operadoras de telefone celular, também elas compram a concessão de uma parte do espectro e elas têm que usar aquilo de maneira muito inteligente, porque aquilo é finito. Então o que acontece? Eu ter 20 canais disponíveis não quer dizer que eu no meu prédio comercial só vou poder ter 20 equipamentos operando. Não, se eu fizer o rodízio certo, de maneira que quando o sinal de um AP acabou, eu tenho um outro que vai reusar aquele canal que ele usava, eu não posso no AP imediatamente ao lado colocar o mesmo canal que vai dar interferência. Mas 3, 4, 5 APs de distância, se eu tiver
4, 5, 6 canais para usar nesses 4, 5 APs de distância, eu posso reusar aquele primeiro canal, porque como o sinal dele não chega no primeiro, não vai gerar interferência. Aí eu consigo atender bem mais do que 20, né? E isso foi a salvação. Se não fosse 5 GHz, o Wi-Fi simplesmente não teria vingado pro uso que a gente faz dele hoje. O uso que a gente fazia anos atrás era diferente, né? Aliás, o Wi-Fi em 2.4 GHz, hoje ele é extremamente útil em IoT, as coisas. Por quê? O que é o tráfego que você precisa ter nas coisas? Lâmpadas, ventilador, sensor, telecomando e telemetria. É informação muito pequena, sinalização, liga, desliga, muda a cor. Isso são poucos bits, eu envio essa informação, né? E aí, o que a gente começa a fazer com 5 GHz? Eu consigo criar uma rede para desafogar o uso de 2.4, porque quando eu coloco as outras redes minhas operando em 5 GHz, a de assistir vídeo, streaming e tudo mais, eu vou desafogando o 2.4 para quem realmente precisa daquele 2.4, por exemplo, a IoT. Tá, mas esses IoTs não podiam surgir já com 5? Por que tem que ser com 2.4? Porque a gente vê que novos IoTs estão surgindo no mercado e eles estão saindo só com 2.4. Por que eles já não saem com uma geração melhor? Vamos lá, essa é uma ótima pergunta também, né? Vamos lá. Bom, primeiro, a questão de geração, né? Lembra que eu posso ter gerações melhores mesmo nas bandas que são piores, né? Aliás, banda pior e ruim é relativo. Vamos tentar entender o que eu quero dizer aqui, ó. O 2.4 GHz, ele não é só ruim porque eu tenho pouca banda. Ele é bom numa outra característica física. E aqui é uma questão física. Se eu olhar para o espectro eletromagnético, as faixas de frequência menores... O que é o Hertz, né? O Hertz é a quantidade de ondas que eu tenho no intervalo de 1 segundo. É isso que é a medida. Então, se eu falar assim, 10 Hz, são 10 ondas. Se eu fosse representar isso num plano cartesiano matematicamente, é 10 ondas que eu tenho que desenhar dentro de um espaço que representa 1 segundo. Você concorda que se eu desenhei 10 ondas num espaço de 1 Hz, se eu falar para você assim, agora me desenha nesse mesmo espaço de 1 segundo, eu não mudei esse espaço, me desenha 20 ondas, 20 Hz. O que você tem que fazer para caber? Você tem que dar uma achatada, você tem que comprimir a onda, ela ficou fisicamente menor. É exatamente isso que acontece na física. Então, as frequências maiores, as ondas têm um tamanho físico menor. Então, assim, falando em termos práticos, traduzindo números, só uma questão de curiosidade, né? A onda em 2.4 GHz tem 12 centímetros. Em 5 GHz tem 6 centímetros. Em 6 GHz tem 5 centímetros. Veja que ela está diminuindo fisicamente de tamanho. E esse é o tamanho real, né? Tá, Samuel, mas e daí? Isso é uma informação que curioso, mas não é muito útil, né? É útil pelo seguinte: quanto maior o meu comprimento de onda, ou seja, aqui a gente tem que tomar cuidado para não fazer, né, um choque mental aqui, né? Quanto menor a faixa de frequência, maior é o comprimento de onda. Por ela ser maior, ela tem uma maior capacidade de penetrabilidade a objetos. Ô, Lucas, agora eu tô voltando pro meu Enem aqui. Voltando pras aulas de física. O pessoal do vestibular, né? Inversamente proporcional. Aliás, tudo isso que eu tô falando, isso é física, né? Espectro eletromagnético, Wi-Fi é física, gente. É impressionante, mas o fundamento é exatamente isso. A operação são outros 500, tá? Mas vamos lá. Então... Por que o IoT ele tá lá em 2.4 GHz e ele não está em 5? Porque não seria interessante para esse tipo de aplicação por 2 motivos. Então vamos lá. Primeiro motivo. Em 2.4 GHz eu tenho um alcance maior e não só eu tenho um alcance maior, como eu tenho uma maior capacidade de penetrabilidade ao objeto. Atravessar a parede. Então vamos falar que em 2.4 GHz eu consigo atravessar 4 paredes. Estou chutando aqui, tá? Não é assim. Mas em 5 eu conseguiria 2. Um exemplo, também estou usando números grosseiros só para a gente entender a lógica da coisa. Para o meu IoT, que é uma lâmpada, não é interessante que ele tenha capacidade de atravessar a parede e ele alcance longe? Por quê? Bom, ele pode estar dentro de uma parede, num interruptor, num lugar menos privilegiado, eu não vou colocar ele no melhor lugar possível. E não é só isso. Se eu coloco ele em 5 GHz só porque eu tenho mais banda lá, é um uso desnecessário de uma área, de uma faixa de frequência que tem muito mais banda do que aquela aplicação precisa. Lembra do que eu falei? O tráfego de IoT é telecomando e telemetria. Ou ele é sensor, ou ele é um atuador de alguma forma. Então é uma lâmpada acendendo, apagando, um ventilador ligando, desligando, um sensor monitorando temperatura, umidade, luminosidade. Isso não é pesado. Isso são poucos bits por segundo de informação.
Então faz todo sentido eu usar 2.4 GHz para essa aplicação. Tá, agora você me deixou com um monte de dúvidas aqui. Vamos lá. E a gente já tá com uma conversa longa aqui, né? Mas então você tá me dizendo que os futuros roteadores vão continuar saindo com 2.4. Certamente. Então vai sempre 2.4, 5, 6, vai sempre adicionando Perfeito. complexidade. E isso daí vai aumentando a questão do roteador, né? Porque ele vai ter que falar mais tecnologias, vai aumentar o preço e quer dizer então que vocês vão vender roteador mais caro. Sim. Ah, e a gente vai ter que pagar. Sim. Ah, entendi. Aliás, olha só, deixa eu até fazer um complemento interessante, que é uma informação útil, assim, dentro desse contexto. A conversa tá longa, não tem jeito, né? Sempre nos eventos que eu faço com o Nick é sempre assim, né? Sempre assim, né? Mas vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, o Wi-Fi, ele se tornou uma das tecnologias mais populares de IoT porque o Wi-Fi já existe na casa do usuário, só por isso. Mas ele não é. Se você olhar em termos de aplicações específicas para IoT, existem várias outras, Zigbee, para telemetria de longa distância existe LoRaWAN, LoRa, existem outras tecnologias. Sabe o que essas outras, o Bluetooth, o próprio Bluetooth, sabe o que essas outras tecnologias têm em comum? Não o Bluetooth, mas o Zigbee, o LoRa, sabe o que elas têm em comum? Elas operam numa faixa de frequência que a gente chama de sub-gigahertz, abaixo de 1 GHz. Ou seja, no Brasil, 900 MHz, que também é não licenciado. No Brasil, se eu não estou enganado, de 915 a 928. É muito pouca banda, pouquinho, mas suficiente para IoT. E é interessante porque com um gateway desse IoT no centro da casa, eu consigo atender a casa inteira sem precisar ficar colocando um monte de API igual eu preciso hoje no Wi-Fi. Então olha como é uma questão de aplicação da tecnologia. Aliás, o Wi-Fi, já existe um padrão de Wi-Fi específico para IoT, que é o 802.11ah. É o Wi-Fi Halo, 900 MHz. Já existe, especificado, isso é padronizado, e é tendência que talvez no futuro os roteadores, quem sabe, não tenham suporte também a 900 MHz, que é mais uma faixa. Ou seja, mais um. Mais um. Aí, só para complementar essa discussão das faixas de frequência, o 6 GHz, que é a banda nova, recém-liberada pela Anatel. Se eu não me falha a memória aqui, né, que eu não sou tão robô assim, mas resolução 726 da Anatel de 2020, ela liberou o uso dessa faixa de frequência e aí ficou pendente naquele momento a aprovação de requisitos técnicos de como usar. Isso foi aprovado pelo ato 1306 de 2021, se eu não estou enganado, mais ou menos uns 6 meses depois, enfim, no ano seguinte. Hoje já pode usar, já temos produtos homologados no mercado, o Ubiquiti já tem roteador Wi-Fi 6E homologado no mercado, né? Esse celular meu que está aqui é um Wi-Fi 6E, é um telefone homologado no Brasil, né, que suporta 6 GHz. Com 1.200 MHz, eu começo a ter muito mais canais, 59 canais de 20 MHz, a ponto de eu poder começar a me dar o luxo de usar canais mais largos. Então, ao invés de usar o canal padrão de 20 megabits, eu posso usar canais de 40, que já podia nos padrões anteriores, mas não tinha banda. Por exemplo, eu posso usar 40 MHz em 2.4 GHz, mas é ilógico. Se eu tenho 80 MHz de largura de banda, como é que eu vou pegar um canal ocupando metade disso? Né? Então, no 5 GHz já é comum a gente operar em 40 até em 80 MHz, mas 80 não é recomendado, não é boas práticas. 40 tudo bem. Por quê? Quando eu aumento a largura do canal, eu tenho mais banda. O efeito prático de aumentar a largura do canal, ou pelo menos aquele que é o primeiro que o usuário vê, é que ele vai ter mais banda. Então, por exemplo, se eu tinha 200 MB nominal, pode ser real também, no 20 MHz, eu dobrei para 40, eu vou ter o dobro, exatamente o dobro. Então, eu vou ter 400 MB. Se eu saltar para 80, vai dobrar os 400, vai virar 800. Se eu dobrar para 160 MHz, que é o que a gente pode ter com essa banda toda agora no 6, eu estou falando de, e agora real, não números de caixa, eu tenho equipamentos na minha casa com canais de 160 MHz em 6 GHz, fechando o nominal 2.4 GB. Na prática, porque a gente tem o overhead dos quadros de gerência, enfim, tem muita coisa no Wi-Fi, mas na prática a gente consegue 1.8 GB. Sabe qual que é o problema agora? A porta cabeada. O switch com uma porta superior a 1 GB, que são as portas 802.3BZ, multi-gigabit, né? Então, olha só para onde, né, que a coisa vai indo e quanta coisa que tem que envolve o Wi-Fi. Samuel, já que a gente está falando aqui, né, nessa parte de Wi-Fi, que os roteadores vão ter que implementar, né, essas novas faixas e tudo mais, uma pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte: para o provedor, quando ele vai na casa do cliente, instala ali a internet, coloca o roteador dele, ele tem essas duas faixas hoje, né? E daqui a pouco vai ter a 6 também. É uma boa prática você habilitar as
as duas faixas de frequência ou não, ou habilita só 5 GHz, porque, por exemplo, na minha casa já aconteceu isso, né? O provedor foi lá, instalou o roteador e falou assim, vou colocar só o 5G porque é o melhor que tem, não precisa mais usar o 2.4. Isso é uma boa prática ou não? Habilita os dois. Tá, então vamos lá. O provedor errou, né? Não tem que habilitar as duas. Não dá. Eu não tenho controle sobre os dispositivos na casa do meu cliente. Uma casa, principalmente quando eu sou um provedor que atendo essa casa como meu cliente, eu não posso assumir coisas em relação aos equipamentos que existem na casa do meu cliente. Então, eu não tenho muito... Aí não é nenhuma questão tanto assim de boa prática. Eu diria até que é uma questão de bom senso, porque assim, não tem como eu não habilitar as faixas que hoje a gente chama até de faixas legadas, mas não é faixa legada. Veja que 2.4 GHz tem muita aplicação em IoT. E não espere que dispositivos de IoT, num futuro médio e mesmo longo, vão operar em faixas diferentes dessa, porque a ideia nossa em Wi-Fi com as novas faixas de frequência é justamente descarregar o uso de aplicações que não deveriam estar em 2.4 hoje, vídeo, streaming, para que ela sobre com folga, dentro do limite que ela tem, para os IoTs. Então, ele deve liberar. Nesse caso, ele tem que ter. Se ele vai separar essas redes, explicar para o usuário, quando você tiver no seu laptop, conecta na 5G. Quando você for, sei lá, tiver no seu celular que é mais antigo, conecta no 2G. Tudo bem. Porque pensa nessa situação, né? Se eu tivesse comprado ali uma lâmpada, um interruptor, não conectaria, eu ligaria no fabricante, né? Isso daí já cria ali todo um problema, né? O provedor, quando ele é um pouco mais técnico, tem um pouco mais de expertise na solução, ele tem que tomar cuidado, por mais que ele queira, ele não pode tratar a casa do cliente como uma empresa. Uma empresa, dependendo da organização da empresa, né? Mas em tese, pelo menos existe a possibilidade de você homologar os ativos de TI que entram lá. Então, numa empresa, eu consigo ter um processo no departamento de TI para homologar, daqui para frente não se compra mais dispositivos sem suporte a 5 GHz. E aí eu consigo criar uma rede só 5 GHz para corporativo, guarda 2.4 para as outras aplicações, em vez de deixar a mesma nas duas bandas. Eu consigo, quando eu tenho controle do meu parque, é fácil eu fazer isso. Agora, quando eu não tenho controle do meu parque de clientes, que é o caso do cliente e do provedor, eu tenho que ter as duas redes. Agora, o provedor, a agonia dele, na verdade, a maior agonia dele, sabe qual é? É que o cliente dele, ele não entende aquilo que a gente estava falando no começo da conversa aqui do podcast. Para o leigo, o Wi-Fi virou sinônimo de internet. Não existe Wi-Fi. Imagine, para o cliente, Wi-Fi, Ethernet, TDMA, não esquece, não existe. Internet, o que ele comprou? Internet, como que ele vai acessar? Internet, o que é? É internet, é só o que existe para ele só conhece internet, né? Então, se ele contratou lá aí o provedor para conseguir angariar cliente, o que ele vai fazer? Olha, eu vou sair do plano de 50 mega, vou pro plano de 100 mega, 200 mega, 300 mega, para, né, aumentar o ticket. Aí o cliente, como ele não entende de Wi-Fi, naturalmente, ele associa que o Wi-Fi está vinculado àquilo que o cara vendeu. Então, e aí é um erro do cliente, mas é óbvio que isso é um erro do cliente, você não poderia esperar diferente disso, né? Esperar diferente disso é um erro, então o provedor tem que aprender a educar o cliente. Ele assume que no celular dele tem que bater a velocidade contratada na internet com o provedor. Essa é a maior agonia do provedor hoje. Aí o que o provedor faz? Vai lá com o celular, topo de linha, explica para o cliente, olha, o cliente tem que suportar isso e aquilo, olha o teste aqui, ó. Ou então fala, quando você for fazer o teste para saber se eu estou entregando o que eu estou vendendo, você tem que testar no cabo, assim, assado. Você cria, mas enfim, mas assim, tem que habilitar o 2.4, porque senão você vai deixar... A gente vive no Brasil, né, gente? O parque de equipamentos legados que a gente tem aqui, não é todo mundo que troca de celular todo ano. Tem gente que troca de celular no dia que parar de acender a tela. Então eu não posso assumir que não existem clientes, mesmo laptop, de anos atrás, que são só 2.4 GHz. Infelizmente. Bom, mas falando aí então um pouco do futuro, né? A questão do Wi-Fi 7. Quando que ele vem? Qual é o padrão atual hoje de Wi-Fi? É o Wi-Fi 6, que é o 802.11ax. Né? Isso já está bem disseminado no mercado, já tem até mais de ano, né? Embora os clientes ainda não sejam tantos assim. Antes da gente chegar no Wi-Fi 7, a gente está passando agora por uma fase muito recente de adoção do que a gente chama de Wi-Fi 6E. Esse E é de enhanced, né? Melhorado, ou extended, expandido. Né? O que é isso? O Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6... Vou chegar no Wi-Fi 7. Tá? O Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E não são a mesma coisa. O Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, ambos são o mesmo padrão 802.11ax com todas as suas especificações. Velocidade de modulação e tudo mais. A especificação é a mesma. O que mudou
que o 6E não chama 7, chama 6E, é que ele é o 6, por isso manteve o 6, só que agora nessa nova banda que foi recém-liberada no mundo inteiro, não no Brasil. O Brasil foi até bem ágil na liberação de 6 GHz. Aliás, o Brasil foi uma das poucas regiões hoje do mundo, começou pelos Estados Unidos, Arábia Saudita também, que é uma das poucas regiões que liberaram todos os 1.200 MHz para Wi-Fi 6, para Wi-Fi. É para uso não licenciado, não só para Wi-Fi, mas o foco acaba sendo Wi-Fi. Houve aí uma briga muito grande das operadoras de telefonia celular, que elas não queriam de jeito nenhum, elas queriam que essa banda fosse dividida 500 MHz para uso não licenciado, Wi-Fi, e 500 licenciado para 5G. E a Anatel, felizmente, aí ela acabou liberando os 1.200 MHz igual a FCC nos Estados Unidos para uso. Na Europa, por exemplo, liberaram 500 MHz. Eles vão ter... É bastante coisa, é o outro 5 GHz da vida, né, 500, mas perderam metade da banda disponível, né? E aí a gente chega, então, agora a gente está no momento do Wi-Fi 6E. Né? É muito raro a gente ter clientes Wi-Fi 6 ainda, no Brasil é difícil de achar, mas já tem, né? Mas é mais difícil das pessoas estarem trocando dispositivos, mas tem, bastante, até assim, relativamente eu diria, dependendo do seu público, mas o 6E ainda é muito novidade. Tem pouquíssimos clientes 6E homologados no Brasil. Quando eu falo cliente, estou falando celular, tablet, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar uma empresa líder de dispositivo móvel que determina rumo de mercado para esse tipo de coisa. A Apple. A Apple, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha absolutamente, pouquíssimo tempo atrás, que eu falo é menos de um ano, tá? Nenhum dispositivo 6E disponível para comprar. Hoje, se você for comprar o iPhone top de linha do ano, o último que saiu, ele não suporta 6 GHz. Hoje. Só um modelo de iPad, o iPad Pro, o último que foi lançado, que adicionou suporte a 6E. Estamos falando de coisa muito recente. E essa semana saiu a notícia de suporte nos novos do ano MacBook Pro. No MacBook. Só para você ter uma ideia assim, de como a gente ainda tem que passar por essa fase. Isso vai pelo menos 3 anos passando por suporte ao Wi-Fi 6E. Né? E aí tem vários outros dispositivos móveis, Google Pixel... Né, não é homologado no Brasil, suporta 6E, mas não é homologado no Brasil. A gente tem que vencer essas etapas. Mas, enfim, mas a gente tem alguns que são homologados. O Samsung S22 Ultra é homologado no Brasil. Né? E, naturalmente, os fabricantes de APs, como, por exemplo, a Ubiquiti, esses foram os primeiros a terem produtos homologados. Né? Normalmente, o Wi-Fi ele vira primeiro no AP, é óbvio, né? O dispositivo do fabricante, especialista nisso, e depois ele vira nos dispositivos clientes, tá? Tá, mas vamos chegar no 7. Aí depois que eu saio do 6E, a gente vai chegar no Wi-Fi 7. Então vamos lá. Primeira resposta, assim, pronta e direta. Não existe Wi-Fi 7. Ô, Samuel, não, você está mentindo. Porque eu li lá, que lá na feira de Dubai foi lançado o primeiro AP, Wi-Fi 7 do fabricante X. Eu tô lendo aí nas redes, nas notícias, tô vendo nas feiras que fabricante de roteador residencial aqui para minha casa tem já o Wi-Fi 7. Então vamos lá, vamos organizar as ideias. Uma coisa é eu publicar um dispositivo, é eu lançar um dispositivo com base no rascunho daquilo que vai ser um padrão, que hoje é o Wi-Fi 7, não existe padrão 802.11be hoje ratificado. Não existe. A previsão é que ele vai ser publicado, esse padrão, em maio de 2024, mais de um ano. Aí a gente pode falar que oficialmente ele existe. Agora, naturalmente, o que existe hoje, então alguns fabricantes... como prova de conceito, lançam no mercado e fazem o marketing, vão chamar isso de Wi-Fi 7, obviamente, né? Mas não existe nem certificação de dispositivo Wi-Fi 7 hoje no mercado. Quando eu falo certificação, estou falando Wi-Fi Alliance certificar o produto como sendo Wi-Fi 7, né? Porque não existe o padrão. Então, se não existe o padrão, não posso, a Wi-Fi Alliance não pode falar que existe produto Wi-Fi 7, né? Mas a gente vai começar a ver isso daí com mais força a partir do ano que vem, né? Mas ainda tem um caminho para percorrer. Mas o que vai acontecer no Wi-Fi 7 de novidade para a gente? Primeiro, ele vai explorar muito o uso dessa banda de 6 GHz, naturalmente, né? E ele vai fazer um negócio interessante. A gente já tem testes hoje, publicados aí em conjunto pela Intel com a Broadcom, que são 2 fabricantes, um de chipset para o dispositivo cliente, laptop, e outro de chipset para APs, por exemplo. Eles mostrando esse piloto, esse draft, esse rascunho do Wi-Fi 7 batendo aí velocidade de 5 gigabits por segundo real. Por quê? A gente pegou o canal que era 160 MHz no Wi-Fi 6 e para o Wi-Fi 7 a gente colocou 320 MHz de possibilidade de largura de banda.
Agora, a turma não pode se empolgar demais com isso, né? O fato de eu poder fazer isso porque o padrão suporta, não quer dizer que eu deveria fazer isso. Porque se eu começar a fazer isso para ver 5 GB no Wi-Fi, você concorda que eu vou, em 6 GHz, que tem 1000 MHz, 1200 MHz, largura de banda, cair logo no mesmo problema do Wi-Fi 2.4 GHz, que eu só tenho 3 canais? Eu vou cair no mesmo problema. Então não é isso que a gente quer. A gente quer 54 canais de 20, é um negócio maravilhoso no 6E. A gente quer poder falar que tem mais de 100 canais para usar, para poder num prédio comercial todo mundo ter Wi-Fi sem um interferir no outro. Muita coisa, né? Eu acho que eu nunca vi tanta informação assim de Wi-Fi todo esse tempo que a gente trabalha. Infelizmente, né, a gente tá chegando aí no final do nosso bate-papo aqui. Samuel, eu queria que você fizesse um comentário final pra gente. Bom, do ponto de vista de uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente está falando de Wi-Fi, é dessa questão da complementaridade das tecnologias de Wi-Fi com o G celular. Porque a indústria criou, né, alguns da indústria, né, uma visão de competição dessas duas tecnologias e não é isso que a gente vê acontecendo. É só a gente olhar. Eu falo para a turma o seguinte, para você prever o que vai acontecer com o Wi-Fi 6, 7 e 5G daqui a alguns anos, é só você olhar o que aconteceu com o Wi-Fi 5 e 4G anos atrás. A gente tem um uso majoritário de Wi-Fi dentro das edificações indoor e a gente tem um uso majoritário do G celular em movimento, né, nas ruas, quando eu estou me deslocando de um ambiente para outro. Mas a gente chega no ambiente, a gente atende a buscar o Wi-Fi. Então, tomar cuidado para a gente não entrar nessa pilha, né, de colocar tecnologias que são muito complementares, eu chamaria de tecnologias irmãs, para o usuário, enquanto um usuário de comunicação sem fio, e não colocar isso como tecnologias irmãs e não como tecnologias concorrentes, embora, em alguns casos, eu consiga aplicar o Wi-Fi para aquilo que é cenário de G celular, por exemplo, num hotspot numa praça, como da mesma forma eu consigo colocar um G celular num cenário que seria majoritariamente Wi-Fi, que é dentro da edificação, né? Mas no mais, assim, o mercado de Wi-Fi, para quem tem interesse nessa área, pode ter certeza que esse é um momento para vocês explorarem esse mercado, porque lembra daquilo que eu falei, 4 bilhões de novos dispositivos, tecnologia primária hoje de conexão com internet, enfim, chuva de Wi-Fi a gente vai ver daqui para frente. Não, muito obrigado, realmente foi uma aula, né? A gente falou com o Samuel, que também é professor, então por isso vocês aprenderam tanto aí sobre ondas e tudo mais. Então eu queria reiterar nossos agradecimentos, tá, Samuel? Muito obrigado, gostaria que você voltasse aqui para a gente continuar falando sobre redes Wi-Fi, porque tem muita coisa ainda a ser discutida, né? Isso aqui a gente deu uma lapidada no assunto e já fazendo convite para você voltar aqui. Vamos lá, conversar de novo. Eu que agradeço aí o convite e quando vocês quiserem uma parte 2, é só chamar que a gente vem aqui tirar mais dúvida aí pra turma. Olha, obrigado, pessoal. Tem uma parte de segurança aí em redes Wi-Fi que é importante a gente voltar. Importantíssimo. Tem muita coisa que daria pra gente falar, né? Que a gente não falou. Fazer uns 10 episódios, né? Vamos fazer uma série só do Wi-Fi, né? Série Samuel, né? Então tá certo. Obrigado, viu? Obrigado, Samuel. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande e-mail para cursoseptro@nic.br. Ou agora você também pode ir diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio, no Spotify. Lembra, só no Spotify. E para você que está nos ouvindo no Spotify, também lembra de ativar o sininho e assim vai receber as notificações dos nossos novos episódios. Quero convidar a todos para se inscrever em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. No Twitter você nos acha como @comuniquebr e no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos o @NicBR. No YouTube é só procurar como NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até breve! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.